Pessoal, vocês já podem ir lá no bate-papo me mandar os nomes, por gentileza, tá? Pra gente deixar aqui de conversa fiada e começar a nossa aula já propriamente dito. Certo? Isso mesmo. Vai lá botando o nome para mim no Tinha bate-papo. tarefa pra hoje, né, Bia? Aquelas exercícios dos astecas. Na verdade, eu deixei para entregar até sexta-feira, Era sexta-feira. tá? Ah? Até sexta-feira, não é para hoje, não. Se você já fez e quer entregar, por exemplo, ontem eu vi que a Ana Luísa entregou, e não lembro quem mais, Mas tá? deu pra mandar foto dos. Você tira a foto do mapa mental e posta Não, igual. do mapa mental não, dos exercícios dos astecas. Não, na apostila não, tá? Então, Eu vou fazer a correção depois, tá bom? Vou fazer a correção agora não, no finalzinho da aula. Eu faço a correção da página 32 que eu passei, são duas questões, né? Eu vou passar depois. Beleza, pessoal? Então, a gente está falando aqui de conteúdos nessas aulas sobre o descobrimento da América, a chegada dos europeus aqui. E eu comentei com vocês que a descoberta da América fez com que o mundo conhecesse um novo mundo, né? E a fala de um jornalista e historiador vale bastante aqui para o que a gente está querendo dizer, né? Com essas experiências, esses desafios gastronômicos, né? De que a viagem de Colombo, né, não marcou só o descobrimento de um novo mundo, mas sim a sua criação, a criação de um novo mundo. Por que a criação de um novo mundo? Né? Porque com a descoberta de Cristóvão Colombo, começou a ter um intercâmbio entre culturas, entre crenças, costumes, técnicas, conhecimentos sobre animais, sobre plantas, formas de se alimentar, formas de se portar no dia a dia e assim por diante. Então, esse intercâmbio de culturas, de informações, mercadorias, acabou, de certa forma, criando um novo mundo, né? Com coisas extremamente diferentes do que existia até Semana então. que vem é sua prova, não é, professora? Sexta-feira eu passo a matéria para vocês, tá? Ah, tá. E aí, eu comentei com vocês que um grande exemplo foi a pizza. A pizza, antes da descoberta dos europeus, a América era de um jeito, e depois que os europeus descobriram a América, passou a ser de outro jeito. Qual que é o principal fator que modificou a pizza? O tomate, né? Que além de ser utilizado como um ingrediente aqui na superfície, como a gente está vendo, também era utilizado como um molho, né? Até os dias de hoje, certo? Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, ou, como a gente vai falar propriamente dito, lá na Itália. Né? E aí eu propus o desafio da globalização gastronômica para vocês utilizarem, né, o que vocês têm na casa de vocês para preparar um prato, ajudar aí na sua casa a preparar um prato que participa desse mapa, tá? Bia, eu vou querer fazer um prato que tenha amendoim. Amendoim tá dentro desse gráfico aqui, desse mapa? Não tá, tá? Eu quero que você utilize um desses produtos que estão aqui. Pimentão, batata, milho, tomate, abacate, laranja, uva e especiarias. Especiarias podem ser noz moscada, cravo, gengibre, a própria canela, pimenta do reino e assim por diante. Orégano, ok? E aí eu mostrei para vocês exemplos, né, de outros alunos meus, mas que alguns já começaram a me mandar. Perfeito? Aí eu gostaria que vocês me mandassem uma foto de vocês participando do processo, tá? Igual, por exemplo, essa foto. Eu não queria que vocês me mandassem foto só assim, não, tá? Eu queria que vocês me mandassem foto que vocês participem do processo aí da elaboração do prato, ou pelo menos segurando o prato final. Tudo bem? E aí, alguém ontem me perguntou, Bia, tem que ser um prato muito elaborado? Eu falei, claro que não, né? Olha, por exemplo, esse prato da foto anterior. O menino pegou aqui batata, tomate, uma coxinha de frango e arroz. Ponto. Quer coisa mais simples que essa? Na minha casa, quase sempre o almoço é muito simples, Tô com né? vontade de Como comer esse esse daqui. frango do lado aí, ó. Esse frango frito. Né? A gente aí acaba, não precisa ser um prato mega elaborado, não, tá? Pode ser uma coisa bem simples. Não, vou fazer batata frita aqui em casa, então deixa eu ajudar aqui, vou tirar uma foto para fazer a batata frita, tá bom?
Bom, vamos focar então no conteúdo, no desafio. Eu acho que todo mundo já entendeu como é que tem que fazer. Bom, então, em 1492, Cristóvão Colombo chega à América, Eles né? tinham armas de fogo? Mas você ainda vai Sim. passar a matéria, não vai? Oi? Você já passou as páginas? Para? Desafio. Ah, não, ainda não. Acabei de dizer que eu vou passar só sexta-feira, tá? Que quero ver até onde eu consigo chegar com vocês, tá bom? Ok. Então vamos lá. Então, com a chegada de Cristóvão Colombo aqui na América em 1492, começou a ter um intercâmbio cultural muito grande, né? Conhecimentos foram trocados, eles começaram a ver pessoas aqui na América, no caso os indígenas, que tinham aparências, hábitos, crenças muito diferentes dos europeus. Só que essa chegada dos europeus à América não rendeu apenas um intercâmbio cultural. Representou também uma violência muito grande contra os povos nativos da América. Assim que os europeus chegaram à América, e no caso a gente está falando dos espanhóis, eles já começaram um processo de imposição dos seus costumes sobre os ameríndios. O que é um ameríndio? São os índios da América, tá? Então, no primeiro momento, os espanhóis chegaram aqui na América, tal, não fizeram muita coisa além de sondar o que é que tinha aqui na América, até que eles perceberam que os índios utilizavam alguns enfeites, inclusive eram feitos de prata. E isso despertou o interesse dos europeus sobre a América, né? E para que eles pudessem conseguir explorar a prata, esses europeus começaram a impor os seus costumes, começaram a impor as suas vontades sobre a população nativa, os ameríndios. Isso, pode me mandar o nome, Vinícius. Certo? Então, os europeus, assim que chegaram à América, já impuseram os seus costumes, as suas regras, o seu modo de viver para os indígenas. E aí, essa imposição se dava de diversas formas, como, por exemplo, obrigar esses índios a trabalharem, seja tomar as suas terras, né? Inclusive, pessoal, muitas das vezes, esses europeus, para tentar mostrar que eles eram superiores aos indígenas, invadiam as aldeias, matavam as mulheres e as crianças nas frentes dos homens, né? Para mostrar o quanto que eles eram superiores. E aí, claro, a gente observa, alguém acabou de falar, nossa, eles tinham arma de fogo? Sim. Os europeus, quando chegaram à América, já tinham o domínio da pólvora. Enquanto que os nossos índios, no máximo que eles poderiam fazer era o uso de algumas armas que eram feitas de metal e algumas armas que eram feitas de pedra lascada e madeira. O que a gente pode pensar? Que o poder de destruição e mortalidade é muito maior da arma de fogo do que de um arco e flecha, por exemplo, do que uma lança, né? E aí, quando esses europeus começaram a se impor sobre os ameríndios não tiveram aí condições iguais de se defender. Tá? E aí os europeus começaram a tomar as terras deles, né? Então muitos indígenas não aceitavam perder as suas terras para esses europeus e entravam em conflito. Muitos acabavam morrendo, né? Seja por uma espada, ou seja por uma arma de fogo, né? Outros tantos de índios, aí eu não falo só daqueles que tiveram contato com espanhóis, como também dos portugueses, morreram de algumas doenças que eles nunca tiveram contato. Então, se você nunca teve contato com uma doença, você não cria anticorpos. O seu corpo ele não consegue se defender daquela doença. É tipo o coronavírus, que foi novo. Exatamente. Por que o coronavírus, né, o novo coronavírus, ele tem sido tão mortal? Porque a gente nunca se contaminou com esse vírus. Então, na história da humanidade, a Covid-19 é uma doença nova. E que se você se contaminar, o seu corpo vai estranhar. Por que o seu corpo vai estranhar? Porque ele nunca viu esse vírus e ele não sabe como vai fazer para se defender. E aí, muitas das vezes, a gente acaba vendo que alguém contaminado vai a óbito, né? E aí... E também às vezes os anticorpos, eles agem
muito mais do que deviam, atacando os próprios órgãos. Exatamente, exatamente. E foi exatamente isso que aconteceu, essa mesma linha de raciocínio a gente pode pensar que aconteceu com os habitantes da América antes da chegada dos europeus. Antes da chegada dos europeus, as doenças que tinham aqui, eles já estavam habituados, o seu corpo já conseguia ter uma Mas os resposta imune a europeus não eles. estranharam as doenças de cá? Sim, também, tá? E aí, a gente percebe que os europeus trouxeram muitas doenças para a América que os nossos indígenas não tinham aí um sistema imunológico capaz de defendê-los. Então, as doenças que mais dizimaram indígenas na América foram a varíola, o sarampo, a gripe e a peste, tá? Que são doenças que hoje a gente pode pensar que são aí controladas, são doenças que você consegue imaginar que elas são aí doenças comuns. Quantos de nós já não tivemos gripe? Quantos de nós já não passamos por uma gripe, achou que ia morrer, né? Fica lá na cama, mãe, me traz comida, mãe, me faz melhorar, né? E melhoramos. É porque o nosso corpo já tem uma resposta imune a isso. Agora, para os indígenas, isso foi o sinônimo de devastação de aldeias inteiras. Tem alguém falando que meu áudio está falhando. Está falhando para vocês também? Não. Não? Direitinho. Não. Às vezes esse é problema de conexão da internet, tá? Se continuar, você me fala aí no bate-papo de novo que eu tento ver se melhora aqui, tá bom? Então, pessoal, essa descoberta do novo mundo, claro, né? Teve aí uma distribuição de conhecimento, uma ampliação de conhecimento a nível mundial. Por outro lado, para quem habitava a América, que eram os nossos índios, simbolizou também a morte de muitos deles, certo? Não só por entrar em conflitos, como também pelas doenças, certo? Mas por que eles não fugiam, tipo, os índios? Por que eles não adentravam na mata, assim? Porque os portugueses, eles não conheciam a mata. Pois é, quando a gente fala que os espanhóis e os portugueses dominavam a América Latina, não quer dizer que isso aconteceu em 2 anos, né? Esse processo de dominação levou 400 anos. E ao longo de 400 anos não tinha para onde esses indígenas fugirem, né? Todas as áreas que eles ocupavam já estavam sendo invadidas por espanhóis e portugueses, tá? Tá bom? Então, aí A a gente- gente, então aí a gente ainda não tá falando da colonização do Brasil. Ainda não, tá? A gente está falando do primeiro momento, as primeiras áreas que foram colonizadas, tá? Quem deu o primeiro passo para conseguir colonizar a América foram os espanhóis, tá? Aí depois que os portugueses entram no jogo, tá bom? Certo? Então vamos lá. A gente vai falar agora da América Espanhola. O que significa América Espanhola? É aquela porção do nosso continente que foi colonizada pelos espanhóis, tá? Então o que a gente pode observar? Que é assim que Cristóvão Colombo chegou à América, a colonização espanhola foi imediata. Rapidamente, os espanhóis quiseram dominar esse novo mundo para conquistar riquezas. Oi. Se tivesse alguém falando, tá? Então, a colonização dos espanhóis na América foi imediata. Por que foi imediata? Porque esses espanhóis, eles começaram a perceber que aqui na América poderia existir uma grande abundância de metais preciosos, principalmente 2, ouro e prata, ok? E aí, por volta aí do século XVI, ao longo do século XVI, muitos espanhóis saíram lá da Espanha e vieram para a América na tentativa de enriquecer com ouro e prata. Então, estima-se que ao longo de todo o século XVI, teriam chegado na América cerca de 243 mil espanhóis. Parece pouco, né? Mas para aquela época é muito. Imagina que as embarcações não eram tão grandes, confortáveis e seguras como as embarcações que a gente tem hoje. Então, se ao longo de 100 anos começam a vir 240 mil pessoas pensando em atravessar um oceano inteiro, numa viagem que é extremamente preocupante, né?
que é perigosa, é um feito histórico, né? Então, essa colonização imediata fez com que muitos espanhóis chegassem à América com a vontade, com o desejo de enriquecer. Os primeiros espanhóis que se Mas onde que eles instalaram... acharam ouro? Vou falar agora. Mas, professora, esses lugares aí que eles estão colonizando não é os lugares lá dos maias, astecas e incas? Exatamente, exatamente. A gente vai falar o que aconteceu com esses povos, tá? Então, quando Cristóvão Colombo chega na América, volta lá para a Espanha e conta aquilo que ele viu, esses espanhóis se instalaram primeiro nas Antilhas. O que são Antilhas? Se a gente for observar na América, são essas ilhas aqui, onde tem Cuba, por exemplo. Tá? Essas ilhas aqui, tá bom? E aí, nesses locais, Cristóvão Colombo já tinha visto alguns indígenas portando alguns enfeites no seu corpo, como, por exemplo, colares, que tivessem um metal muito brilhante, que Cristóvão Colombo rapidamente sacou que aquilo ali era prata, tá? E aí, os espanhóis, quando souberam que aqui na América, nesse novo mundo, podia ter muitas riquezas, inclusive a prata, várias pessoas vieram para a América, né? Então, os primeiros europeus, os primeiros espanhóis se instalaram aqui nas Antilhas, nessas ilhas aqui, ok? E aqui eles começaram a procurar cada vez mais metais preciosos até encontraram uma certa quantidade de ouro. Então, o ouro e a prata foram as motivações para que os espanhóis viessem para o Novo Mundo ao longo do século XVI. Para dar conta de administrar a exploração de ouro e prata aqui na América, os espanhóis fundaram na ilha Hispaniola, que é essa região aqui, ó, onde nós temos, por exemplo, o Haiti e a República Dominicana, né? Fundaram no ano de 1502 um centro administrativo na ilha Hispaniola. Para quê? Para que todo o ouro e prata que fosse retirado aqui no Novo Mundo pudesse ser controlado aqui por essa ilha espanhola para ser enviado daqui para a Europa. Tá? Só que o que a gente pode observar? No primeiro momento, esses espanhóis chegaram aqui nas Antilhas com muita vontade de encontrar muito ouro, muita prata. Só que o que eles perceberam? Tinha pouco ouro, pouca prata nessa região. Adiantou esse tanto de gente sair lá da Europa, vir navegando, atravessar o Oceano Atlântico para chegar aqui no Novo Mundo? Não. E aí, então, os espanhóis começaram a buscar outras áreas para que eles pudessem tentar encontrar ouro e prata. Então, a busca por novas áreas para tentar encontrar ouro e prata são chamadas de conquistas espanholas. Por quê? Porque eles começaram a vir para a parte continental da América. Então, eles saíram aqui das Antilhas, saíram da ilha da Hispaniola e começaram a vir para o continente. Se fixaram aqui na porção do sul do México, na América Central, inclusive aos poucos foram conquistando a América do Sul. Oi. Agora eu fiquei com uma dúvida. O Colombo, ele chegou na América em 1492, certo? Uhum. Mas, tipo, se ele foi descendo, eles deviam ter passado pelo Brasil primeiro do que Pedro Álvares Cabral, certo? Ó, o que aconteceu, né? Vocês devem se lembrar que existia uma divisão, assim que Colombo chegou à América, houve uma divisão das novas terras descobertas, chamado Tratado de Tordesilhas, né? Então, eles não sabiam muito bem qual que era a proporção, o tamanho do continente americano, certo? Então, aqui, ó, é como se houvesse uma linha em que parte do território que nós conhecemos como Brasil hoje pertencia a Portugal, outra parte pertencia à Espanha, certo? E aí, quando Cabral chega aqui no Brasil, Portugal fala, tá bom, descobrimos o Brasil, chegamos aí, beleza. Mas os portugueses, quando olharam para o Brasil,
não conseguiram enxergar de imediato alguma riqueza que pudesse ser explorada. Então, eles não deram muita bola, certo? Até que o que acabou acontecendo? Deixa eu mutar aqui vocês. Opa. Eu vou desligar aqui o microfone, tá? De vocês. Aí, o que acabou acontecendo, pessoal? Então, no primeiro momento, os portugueses não deram muita bola. Só que essa divisão do mundo apenas entre portugueses e espanhóis deixou outros países europeus descontentes. Lembra disso? Os países começaram a exigir o testamento de Adão. Bom, aonde é que está escrito na Bíblia que o mundo deveria ser dividido apenas entre Portugal e Espanha? Lembram-se disso? E aí, esses países como França, Holanda, Inglaterra, começaram a invadir as terras que, pelo Tratado de Tordesilhas, pertenciam a Portugal e a Espanha, certo? Quando a gente observa essas invasões acontecendo, Portugal pensa, opa, eu posso ter as minhas terras lá no Novo Mundo invadido por outra pessoa. Então, o que eu devo fazer? Eu devo ir lá e tomar conta. Então, esses europeus, no caso os portugueses, vieram e tomaram conta aqui do território brasileiro, entendeu? Só que o caminho mais próximo para os espanhóis conseguirem chegar aqui à América era chegando à América Central e não aportando aqui, por exemplo, no litoral brasileiro. Então, Colombo inaugura essa rota que sai lá da Península Ibérica, onde é a Espanha, até a América Central. E da América Central é o local que vão partir as novas rotas para as conquistas espanholas, chegando aqui ao sul do México, à própria América Central e, inclusive, descendo aqui para a América do Sul. Entendeu, Renato? Entendi, obrigado. Por nada. E aí, pessoal, a pouca disponibilidade de ouro que existiu nas ilhas do Caribe, ali nas Antilhas e na Ilha Hispaniola, como eu já mostrei para vocês, fez com que os portugueses buscassem novas áreas para tentar encontrar ouro e prata. Então, a gente vai dizer que, a partir do momento em que se encontrou pouco ouro e prata nas ilhas do Caribe, novas áreas dentro da América passaram a ser conquistadas pelos espanhóis. Então, ao longo do século XVI, a gente percebe que houve um aumento das áreas conquistadas pelos espanhóis, das áreas exploradas. E aí, ao longo das áreas que eles iam conquistando, eles iam fundando colônias, eles iam estabelecendo locais para a exploração. Inclusive, muitas das colônias que eram fundadas, elas eram erguidas sobre os escombros das cidades indígenas que existiam ali. Então, por exemplo, o que a Letícia falou, ai Bia, aonde os espanhóis estão dominando, exatamente são os locais onde aquelas civilizações pré-colombianas habitavam. Exato. Então, quando eles chegavam num determinado local, que tinha uma tribo ali habitando, uma civilização habitando aquela área, o que esses espanhóis faziam? Eles destruíam a cidade, destruíam as aldeias daquele povo. Para que eles faziam isso? A primeira intenção era de mostrar para aquele povo, no caso os indígenas, aquelas civilizações, de que os europeus eram superiores e que por isso esses indígenas deveriam obedecê-los. Assim, se eu destruo toda a cidade, se eu destruo, por exemplo, a aldeia, eu vou apagar a memória daquela civilização que eu estou dominando, certo? E vou me mostrar superior. Então, naquela cidade, eu destruo aquilo que aquela civilização construiu e os espanhóis constroem as suas colônias ali em cima. Um exemplo que a gente pode pensar é a cidade de Tenochtitlán. Se vocês se lembram, a cidade de Tenochtitlán é uma cidade asteca criada no meio do lago Texcoco, na região central aqui do México, né? Lembra que a gente falou disso? Que essa cidade, Tenochtitlán, era uma cidade criada sobre uma ilha e que ao redor dela foram criadas ilhas artificiais. Lembra disso? Então, quando os espanhóis chegaram, por exemplo, na cidade de Tenochtitlán, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Vamos destruir a cidade.
Então, eles começaram a destruir a cidade de Tenochtitlã, e aonde era a cidade de Tenochtitlã, eles começaram a construir a atual capital do México hoje, a cidade do México. Então, eles acabam humilhando aquele povo. Mas peraí, a cidade do México é em cima de um rio? Não é de um rio, é uma ilha que tem dentro de um rio. Tá? Então, hoje a cidade do México é uma cidade gigantesca, né? A capital Do do lago, país, né? Não do né? rio. Isso, num lago. E o que a gente pode observar? Mas as Que ilhas que hoje eles essa fizeram. cidade, não, elas foram todas destruídas, Ah, tá? tá. Então, uma pequena parte da cidade do México, ela é onde existiu a cidade de Tenochtitlã. Hoje, se você quiser visitar a cidade do México, você consegue visitar algumas ruínas da antiga cidade de Tenochtitlã. Por que ruínas? Porque esses europeus destruíram quase tudo que existia ali no período dessa expansão das suas áreas conquistadas. Tá bom? Então, pessoal, na busca então por metais preciosos, esses europeus começaram a destruir aquelas áreas aonde as civilizações pré-colombianas habitavam, tá? E reconstruíam as suas colônias sobre essas áreas que foram destruídas por eles. Pois não, Isadora? Eu ainda não entendi como é que eles apagavam as memórias dos Não é povos. apagar a memória, vai lá apagar. É como, por exemplo, o seguinte. Você lembra quando você era pequenininha que a sua mãe te levava para andar de bicicleta na praça perto da fonte, por exemplo. Então, toda vez que você passa por ali, você lembra desse momento da sua vida, tá? Então, você sempre tem a sua memória. Agora, por exemplo, se vem um prefeito, derruba toda a praça, as coisas que tem na praça, constrói um monte de prédio lá na praça, onde é a praça hoje. Aquela sua memória de andar de bicicleta ao redor da fonte foi apagada. Por quê? Porque foram construídas outras coisas no lugar, entendeu? Então, a intenção dos espanhóis em destruírem as cidades, as aldeias das civilizações indígenas que habitavam a América antes da chegada deles, era o intuito desse povo não ficar lembrando de como eles viviam antes da chegada dos Mas espanhóis qual aqui que na era América. o mal que tinha em se lembrar? Porque, tipo, em vez de destruir a cidade, não era bem mais fácil só tomar a cidade para si? Sim, Tipo, só que se o eu que fosse acontecia? dominar uma Os cidade, eu não espanhóis, queria. eles não eram só os espanhóis, né? Os europeus, quando dominavam uma área, eles queriam se mostrar superiores aos demais, aos povos dominados. Inclusive, quando eles tinham contato com esses indígenas, eles olhavam para esses indígenas e os consideravam selvagens, como animais. E aí, então, o europeu, como indivíduo civilizado, tinha o intuito de civilizar esse indígena. Então, portanto, aquela forma de viver dele estava errada. O jeito de viver certo era o jeito como o europeu vivia. Então, para que o indígena fosse civilizado, era preciso destruir toda aquela forma como ele vivia, toda aquela construção que eles acabaram desenvolvendo ao longo de séculos e impor o modo de vida do europeu. Aí, só para a gente ver rapidinho, para eu fazer a correção da atividade, então eles destruíam as cidades e construíam várias cidades iguaizinhas em todos os locais. Então, por exemplo, se aqui tinha alguma cidade, alguma aldeia de alguma civilização pré-hispânica, eles destruíam e construíam a sua cidade aqui. Então, uma loucura isso, né? Exatamente para se mostrar superior. Então, quando a gente pensa, vamos pensar assim, Machu Picchu, né? Nossa, isso aqui é coisa ultrapassada, coisa de selvagem, vamos destruir, vamos construir uma cidade como é, tá? Nos moldes europeus. Entenderam? Bom, pessoal, na próxima aula, eu volto a falar com vocês sobre essa dominação espanhola, como que eles faziam para dominar tantas outras áreas, tá bom? Certo? Eu pedi para que vocês ontem fizessem a página 32. Vamos fazer a correção para a gente encerrar aí sobre os astecas, né? Que a gente acabou falando um pouquinho deles hoje, né? Que os astecas, eles eram povos
que conseguiram, através de algumas alianças, dominar uma área muito grande e tinha uma organização muito própria. E que, com a chegada dos europeus, o centro referencial dos astecas acabou sendo destruído, que é a cidade de Tenochtitlan, que a gente acabou de falar dela. Tá bom? Então, a página 32, falando sobre os astecas, que são aí os dois últimos exercícios para a gente falar relacionado ao conteúdo desse capítulo aqui, capítulo 7. Então, número 1, me acompanhe aí na leitura do enunciado. Os astecas nem sempre controlaram um grande território. Explique de que forma eles conseguiram se fortalecer e passar a ter controle de grandes regiões da Mesoamérica. Mesoamérica, pessoal, é a mesma coisa que a América Central, ok? Então, o que foi que os astecas fizeram para que eles se tornassem fortes a ponto de conseguir dominar outra coisa? Primeira coisa que a gente pode pensar, o que fez eles conseguirem dominar uma grande área? Eles fizeram aliança. Peraí, pode falar, o Renato? Eu coloquei que eles fizeram aliança com duas cidades, Texcoco e Tecoplan, e para governar as regiões submetidas, os astecas estabeleceram um sistema de províncias, dividindo as terras conquistadas em 30 parou aí, parou. Isso já é a resposta da questão 2. Certo? Você foi um pouquinho além. Tá bom? Então é só até fizeram duas alianças. Isso, exato. Então, ó, o que a gente pode pensar? Que houve um aumento da população asteca e a formação de alianças da cidade Tenochtitlan com a cidade Tlacopan e a cidade Texcoco, formando um exército forte e poderoso. Tá bom? Então, ó, o aumento da população asteca permitiu que eles fizessem aliança com outras duas cidades. A cidade Texcoco e a cidade Tlacopan, formando um exército forte e poderoso. Pode falar, Letícia? Não, eu Alguém tá falando. entendi. Fala, Antônio. É o Maurício Magalhães que tá. Mas ele é o aluno fazendo novo, isso. tá? É o aluno novo, olha lá na câmera. Isso, pronto, gente. A dois. Pronto. Vamos fazer a correção aqui. Beleza? Certinho? Então, vamos para o número 2, que aí o Renato já adiantou um pouquinho, né, Renato? No número 2. Descreva o funcionamento. Mas então a 1 ficou como, professor? Acabei de falar que com o aumento da população asteca, houve aliança da cidade Tenochtitlan com a cidade de Texcoco e Tlacopan para a formação de um exército forte e poderoso. Se vocês voltarem aí, a página... Deixa eu ver. É a página 29. A página 29 Ô, tem... Bia, posso primeiro falar o parágrafo. meu? Vai rapidinho para a gente responder a questão número 2. É mais ou menos, tipo, é igualzinho que você falou, mas eu vou falar. Fizeram alianças com duas cidades, Texcoco e Tlacopan, formando exércitos poderosos e conquistando novas áreas. Isso, exato, perfeito, esse mesmo. Vamos para o número 2. Descreva o funcionamento e a organização do Império Azteca e explique como os povos submetidos aos astecas se relacionavam com esse império. Aí sim, o Renato já adiantou. Eles dividiram o Império Azteca em 38 províncias, não foi isso? Sim, e essas províncias deveriam pagar tributos variados, além de prestar homenagens e respeitos a uma das suas divindades, a Deus da Guerra, nome esquisito. Então era Porém, esses povos tinham uma autonomia Administrativa e política. Isso, ou seja, podiam escolher os seus governantes locais. Se certo? dividia em 38 províncias, todas pagavam impostos para Tenochtitlan e prestavam homenagem a Eu também não sei falar. A autonomia política e administrativa de cada cidade. Isso, exatamente. Não cada cidade, cada província, tá, Augusto? Só muda isso daí. Tá? Que uma província podia ter diversas cidades. Então, ó,
O Império Azteca era dividido em 38 províncias que deveriam pagar impostos e adorar certa divindade azteca, certo? E cada província tinha a sua autonomia política, podendo escolher os seus governantes, certo? Tudo bem? Se vocês forem à página, deixa eu ver. 29, depois da primeira resposta. Então tá tudo na página 29 ao lado do mapa, né? Então as questões 1 e 2 estão aí respondidas na página 29. Então, se você leu aí a sua apostila, você já tem. Lá na sala de aula virtual já tem os slides sobre os maias, os incas e os astecas, tá bom? O Guilherme tá na sala? Tem que Eu mandar acho que é o Guilherme que tá usando Ele aí. é o Maurício lá, o Maurício. Isso, né? Não, eu tô falando na sala do Google lá. Não, eu acho que ainda não. Ele não me procurou ainda, então eu acho que não. Né, Guilherme? Eu mando lá no grupo? Eu peço para que ele me mande no particular, que aí eu converso com ele melhor, tiro as dúvidas dele, tá, Guilherme? Não esquece não, tá? Que é uma sala, que é uma página, tá bom? Que é uma página onde vocês vão postar algumas atividades para mim, certo? Então, quando você puder que acabar as aulas, você me manda essa mensagem lá que eu te explico o que você tem que fazer, tá bom? Bom, Na próxima aula você vai corrigir a página 32? acabamos de fazer a correção da Acabou página de corrigir. 32, ué. É verdade. Menino, então, ó, com isso a gente encerra as questões, assim, super importantes aqui desse capítulo. Na próxima aula, a gente continua falando sobre as consequências da dominação espanhola na América e passo para vocês a matéria do nosso desafio. Não tem tarefa sem ser entregar os mapas mentais e o desafio gastronômico. Tudo bem? Oi. O seu desafio vai ser igual aos outros? Vai poder consultar? Sim, senhor. Não vou fazer nenhum dos meus desafios será durante a aula. Será sempre no O computador. resultado do último desafio você já passou pra gente? Enviou no e-mail. Já. Você até me perguntou qual que aconteceu. eu acho que só lembra? Lembrando aqui. Aham. Mas se alguém quiser saber a nota, me manda Ô, mensagem. Bia, rapidinho, eu tenho uma pergunta aqui. Eu tô olhando a apostila aqui para trás e a página 17 até a 21 a gente não fez, não é? Ou eu que não fiz? Eu acho que a gente fez sim. Eu acho que a gente não A gente fez não 18. fez a 21. Não fez a 17, nem eu a acho que 18, nem a 19, nem a 20, nem tá. a 21. Não, mas não tem problema. Não tem problema. Tá? A Ah, gente eu já só queria discutiu saber, bastante, porque senão eu deixava a coisa em branco. tá? Não tem problema não. Obrigada. Então, tchau, turma. Tchau, Beijo, professora. fica com Deus. Até sexta. Sexta.